vi as pessoas postando que Setembro Amarelo importa. E pra mim, Setembro Amarelo importa. Importa muito porque, assim como muitas pessoas, era pra mim ter 28 anos. E hoje eu estou com 34. E agora em setembro eu faço 35. Mas, infelizmente ou felizmente, era pra mim ter 28 anos. Porque o mundo parou pra mim em 2019. E em 2019 eu entrei numa crise de depressão, numa crise de ataque de pânico, numa crise de ansiedade. E vieram os três juntos, embrulhados numa caixinha de presente. E tudo isso se deu após eu ser batizada, eu descer as águas. E uma semana depois me veio todas essas crises, como se fosse um presente daquele que eu não queria, sabe? Mas felizmente hoje eu tô aqui para contar essa história. E então sim, Setembro Amarelo, ele importa muito. E muitas pessoas não acreditam, né? Muitas pessoas vão julgar e vão falar que tudo isso não passa de uma frescura. Ou talvez que tudo isso não passa de falta de Deus. Mas no meu caso, eu tinha acabado de descer as águas. Eu já conhecia a Jesus, eu já conhecia a Deus, mas foi num momento crucial da minha vida, que foi no momento que eu literalmente entreguei a minha vida a Ele. E tudo aconteceu. Setembro Amarelo é um mês de conscientização para as pessoas lembrarem que elas não estão sozinhas. Só que eu gostaria muito que isso não fosse só no mês de setembro, mas fosse durante o ano inteiro. Porque muitas pessoas, elas não falam, elas não comentam, elas não demonstram. E elas estão felizes, sorrindo, assim como lá atrás, em 2019, eu estava sorrindo e feliz. Mas, felizmente, tudo veio por água abaixo. E o meu ano feliz se tornou em um ano escuro, em um ano nublado, onde eu enfrentei demônios que só quem passa sabe como são. São demônios de tristeza, de solidão, demônios de julgamentos, são demônios de luto, são demônios que a gente nem imagina que existam, mas eles estavam todos lá, todos juntos. E a pior parte disso tudo é você ouvir os julgamentos. E os julgamentos das pessoas mais próximas. Os julgamentos daqueles que talvez tinham que ter te apoiado, porque eles estão aprofundados na religião. Só que, um momento, eles esquecem que essa doença é uma doença. E ela existe. E ela não existe só em pessoas, talvez, pobres, em pessoas que não têm Deus ou em pessoas que estão afastadas. Ela existe em pessoas que estão lá dentro da igreja, orando, jejuando. Ela existe em pessoas que têm famílias lindas. Essa doença ela existe em pessoas que têm dinheiro. Essa doença ela existe em todos os momentos, em todos os lugares. E é uma doença que não pode ser lembrada somente no Setembro Amarelo. Ela tem que ser lembrada todos os dias, todos os momentos, porque não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro tem pessoas que morrem por essa doença. E não é só a depressão, é pela ansiedade, pela crise de ataque de pânico, pela depressão e por muitas outras doenças mentais que existem e não são faladas, né? Hoje a gente tem muitas doenças, né? Muitos problemas
vejo que as mulheres, elas estão muito mais abertas a falarem sobre isso do que os homens. E, pelo incrível que pareça, hoje, por essa doença, morrem muito mais homens do que mulheres. E não é se falado sobre isso. Pessoas que trabalham fora, pessoas que trabalham em casa, pessoas que não conseguem sair. Essa doença existe. E é uma doença gravíssima. É uma doença que ela mata. E ela não mata por frescura. Ela mata porque demônios entram na sua cabeça. Demônios entram na sua mente e fazem com que você destrua tudo aquilo que você lutou para construir. Então, Setembro Amarelo importa, mas o ano inteiro deveria importar, não somente no Setembro Amarelo.